Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida, meu querido, minha querida. Estamos juntos nessa caminhada de fé. E hoje vemos no livro, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, vamos iniciar no versículo 1. E a palavra do nosso Deus nos diz: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Meu querido, minha querida, alguém que está disposto a ensinar, alguém que está disposto a suplicar, a clamar para que você examine a sua vida, para que você veja o espaço que você tem dado, a forma que você tem tratado o teu corpo, a forma que você tem tratado o teu próximo, que se você não cuida de você, da tua alma, do teu espírito, do corpo que Deus te deu, como você vai cuidar bem do teu próximo? E quando ele diz o preso do Senhor, é porque ele está no segundo a vontade plena, segundo as instruções que lhe foram confiadas, segundo o ministério que foi posto em suas mãos. E hoje, todos aqueles que se preocupam com você, pessoas, talvez pregadores, pastores que você nem conhece, mas que oram pela sua vida, para que a tua vida seja um presente para Deus, porque ela é um presente de Deus para você. Ele insiste para que andeis como é digno da vocação que foste chamado. E você, meu querido, você, minha querida, foi chamada para ser filho de Deus, corpo de Cristo. Você sabe a responsabilidade que é ser corpo de Cristo, filho de Deus, ter o título de ser chamado filho de Deus? Você sabe que as atitudes, você quando está com a Bíblia debaixo do braço, as suas atitudes podem matar uma pessoa? As tuas atitudes erradas, palavras erradas da sua boca, podem tirar a vida espiritual de uma pessoa, fazendo com que essa pessoa não queira mais saber do Evangelho, porque você, carregando uma Bíblia debaixo do braço, deu um mau testemunho, falou uma palavra que não era para ter falado, teve uma atitude que não era para ter tomado. Então vigie, meu querido, minha querida. Você só vai conseguir se importar com o teu próximo se você começar a se importar consigo próprio. Se você começar a amar a sua alma. Porque aquela pessoa que gosta de andar na iniquidade, no pecado, aquela que não se importa, carrega uma Bíblia debaixo do braço, mas ela não se importa com aquilo que Deus fala, ela não se importa com os ensinamentos que Deus dá, com as instruções que lhe é dada. Ela quer fazer a vontade do seu coração. Ela acha que é o suficiente estar dentro de uma igreja, carregar uma Bíblia. E nós sabemos que não é assim. Ser cristão, ser evangélico, ser filho de Deus, ser corpo de Cristo é muito mais que isso. É morrer para a própria carne, é abrir mão dos próprios desejos, é jogar fora o orgulho, a soberba, a altivez. É olhar para Deus com amor e determinar no coração um compromisso de servi-lo fielmente, sem desviar, sem aconteça o que acontecer. E ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, meu querido, minha querida, a soberba, a altivez, ela precede a queda. Uma pessoa que se acha que é o cara, a cara, ela está se exaltando. E os exaltados serão humilhados. Então pare para examinar a sua vida, pare para ver qual o espaço que você tem dado. E ele diz mais: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Talvez você seja aquela pessoa que tem carteirinha de membro de igreja evangélica. Talvez tenha até ministério. Mas você está fora desse versículo, do versículo de Efésios 4:3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Talvez você tenha inimigos. Dentro do seu coração, você tem inimigos. O teu inimigo deveria ser Satanás e seus demônios.
Mas a tua guerra é travada no mundo físico. Você olha para o teu irmão e você fala mal dele. Você olha para teu parente e você fala mal. Você sempre tem um dedo para apontar e acusar. Mas você se esquece que você é um pecador, que o que você está fazendo não condiz com o que Deus tem te ensinado, não condiz com o que você tem aprendido, nem com o teu ouvido, nem com o que você tem lido na Escritura Sagrada. Isso se você tem lido. O Senhor nos ensina, está lá em 1 de João 3,15, que aquele que tem algo contra alguém, contra o seu irmão, é um assassino espiritual. Então, meu querido, minha querida, acerte o seu caminho. Acerte o seu caminho para que não chegue de improviso o dia do teu juízo e você acabe sendo pego ou pega de surpresa e perdendo a sua própria salvação. Porque você não vai ter como se justificar diante de Deus. Se você tem que perdoar, perdoe. Se você tem que falar, se alguém fala mal de você, fale bem dessa pessoa. Se alguém tem tentado puxar o teu tapete, tentado armar alguma contra você, ore por ela. Guarde a sua vida no mundo espiritual. Seria você tão incrédulo, tão incrédula, que não acredite e não acredita na oração que você faz? Deus está nos chamando para viver um só corpo, um só espírito. Lutarmos não um contra os outros, mas Deus está nos chamando para sermos aqueles que vamos derrotar o diabo, para que nossos irmãos que ainda estão perdidos, ainda não conhecem a Deus, que ainda andam no caminho da perdição, esses venham ser salvos. Mas se você que ouve a palavra, você que carrega a Bíblia, está dentro da igreja, se carrega um título de evangélico, não dá esse bom testemunho, não combate o bom combate, como essas vidas serão salvas? Pelo contrário, eu creio que Deus vai levantar alguém para pelejar por elas. Mas e a sua? Deus está falando com você agora. E a sua vida? Você tem convicção no teu coração? Se Deus chegar agora para você e te levar, você vai partir salvo? Você vai partir salva? Você tem convicção no teu coração que as tuas obras que são vistas diante de Deus, elas têm sido agradáveis, têm alegrado o coração de Deus? A sua vida tem sido para alegrar o coração de Deus? Você tem sido um bom perfume que chega às narinas do Senhor e o agrada? Nós temos que todos os dias pararmos e nos avaliarmos quem somos nós diante de Deus. Se nós estamos sendo filhos ou se estamos sendo adversários, ou se ainda somos apenas uma criação. Deus está falando conosco, Ele diz mais, no versículo 4, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A Escritura nos diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque falta compromisso. Compromisso com a obra que é colocada em suas mãos. Às vezes a pessoa olha para trás e vê e gosta daquilo que ela vivia. Porque a vida de cristão, a vida de evangélico, ela requer abstinência. Se você se abster do pecado, e muitas das vezes a tua carne está acostumada com o pecado e você não quer voltar atrás, o seu espírito não quer voltar atrás, teu espírito não quer mudança, teu espírito não quer transformação e você quer continuar no pecado, porque isso alegra, satisfaz a sua carne. Então, meu querido, minha querida, como seremos um só espírito, um só corpo, como diz a palavra, se não nos abstermos das nossas vontades, dos orgulhos? Essa palavra é para mexer com o teu coração hoje, se vale a pena você continuar em guerra espiritual, orando contra o teu irmão. Essa oração não é recebida por Deus. Orando para que a pessoa seja destruída, para que a pessoa seja abatida. Essa não é a orientação. Se você for lá em Mateus 5,44, a palavra de Deus diz que nós temos que amar os nossos inimigos.
abre aspas, inimigos, porque nos tem por inimigos, não que nós tenhamos essa pessoa por inimiga. Porque quem é cristão de verdade tem um coração limpo e puro. Quem é cristão de verdade não guarda mágoa. E se essa mágoa tenta entrar, se essa raiva, esse sentimento de vingança tenta entrar, ela vai na presença de Deus, apresenta uma oração sincera e o Senhor vai vir a socorrer, vai vir a ajudar para que isso não a contamine. Então, meu querido, minha querida, se você é uma dessas pessoas que se diz cristã e carrega mágoa, sentimento de vingança, raiva dentro do seu coração, todo tipo de imundícia dentro de você, é hora de você, se você quer mudança, Deus está falando com você agora, é hora de você chegar na presença de Deus, se apresentar e pedir perdão e pedir para Ele te ajude a arrancar tudo isso dentro de você. Que Ele venha te transformar, que Ele venha se renovar. A palavra de Deus diz, João 15,5, que sem mim nada poderes fazer. Sem a palavra de Deus, sem o Senhor Jesus, no teu coração você não vai conseguir nada. Nós temos que lutar por essa união. Nós temos que lutar por essa unificação do Espírito, essa unificação da alma, esse chamado para que possamos cumprir o chamado de Deus e sermos escolhidos por Ele. Possamos cumprir o chamado de Deus e não sermos achados em engano, em mentiras, e acabarmos sendo condenados. Meu querido, minha querida, a missão que você recebeu, saiba que se você ainda não conseguiu enxergar, é porque você está vivendo no natural. E a Bíblia fala que nós temos que viver o espiritual para que nós não venhamos cair nas concupiscências da carne, para que nós não venhamos viver o prazer da nossa carne, aquilo que o mundo oferece. Ser cristão é ser diferente, ser cristão é ser transformado, é ser renovado a cada dia. Mas quem não busca diariamente, quem não busca o conhecimento, o entendimento diariamente da palavra de Deus, quem não busca a presença de Deus diariamente, como conseguirá um renovo, como conseguirá ser transformado? É por isso, meu querido, minha querida, que Deus tem nos chamado, Deus nos tem nos dado entendimento e Deus nos tem mostrado o caminho a seguir. Mas cabe a cada um de nós dizer sim ou dizer não. Como aqui as palavras que eu tenho trazido para os irmãos, ela tem nos mostrado que há um livre-arbítrio de você dizer sim àquilo que Deus manda você fazer, os ensinamentos que Ele te dá, ou você dizer não. Cabe muito mais a você do que ao próprio Deus, a sua vitória. A sua vitória já foi decretada no mundo espiritual. Efésios 1,3 já nos diz, você pode consultar que você vai ver. Mas se você quer vencer? Se você está dizendo para mim que você quer vencer, fale isso para Deus e peça ajuda a Ele para que você venha se abster verdadeiramente das coisas desse mundo, dos prazeres desse mundo. Que você verdadeiramente venha amar o teu inimigo, aquela pessoa que não gosta de você, aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que tenta puxar o teu tapete, que você verdadeiramente venha amá-la e amar com práticas. Ore por elas, abençoa elas, fala bem delas, não fale mal, não use da mesma guerra, não use da mesmo artifício que o diabo usa aquela pessoa, não use você para que você não venha a ser encontrado como um mentiroso, como um enganador. Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem mostrado o caminho que nós temos que seguir. Ele diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quem você tem feito Senhor da sua vida, meu querido, minha querida? Um só Senhor. Não dá para você hoje estar na igreja orando, cantando louvor, e amanhã você está batendo tambor na macumba. Está na igreja católica se dobrando diante de imagem de idolatria. Você tem que se decidir a quem você quer servir. Nosso Deus é Espírito, importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Não dá para se dizer cristão evangélico, porque evangélico não é aquela pessoa que frequenta, apenas aquela pessoa que frequenta uma igreja evangélica, que muitas das vezes tem muitas pessoas ali que estão dentro da igreja evangélica que não são evangélicos. Porque ser evangélico é praticar, é conhecer e praticar o evangelho de Cristo. Se você não conhece nem os livros do evangelho, como você se diz um evangélico? Quais são, eu te pergunto, quais são os livros do evangelho? Fala para mim, quais são os livros do Pentateuco? Quais são os profetas maiores, os profetas menores? Como Jesus Cristo era na terra fisicamente? Como Jesus Cristo é hoje?
com um corpo glorioso. Meu querido, minha querida, Deus nos ensina tudo. A Escritura nos fala tudo, mas você não quer ler Bíblia. Você não quer orar. Falta comunhão, falta intimidade. E é tão maravilhoso buscar a Deus, dar alegria. Quando nós estamos orando, que nós encontramos a Deus. Eu digo encontramos que muitas vezes a pessoa encontra um teto de bronze. O diabo se levanta para tentar impedir que as orações cheguem. Você vai ter que se colocar como valente para queimar esse demônio, para que as tuas orações cheguem diante de Deus. Não pode ter brecha na tua vida. Se tem brecha, você tem que reparar isso, reparar diante de Deus. Se tem brecha, você tem que pedir perdão, se consertar, se arrepender, e aí sim você vai para a guerra. Você vai para a guerra com a direção da palavra de Deus, que você vai vencer. Deus fala a cada dia, Deus mostra, meu querido, minha querida, você é importante para Deus. Ele não enviou seu Filho Jesus Cristo para que a sua vida fosse perdida, não. Não faça do sacrifício da cruz do Calvário um desperdício. Não faça do sacrifício da cruz do Calvário algo sem valor para a sua vida. Pelo contrário, ali foi pago um valor que você não tem condição de pagar nunca. Nunca você conseguiria pagar, você não teria condições. O preço da sua vida foi altíssimo, já foi pago. Você pertence a Deus, então o diabo não pode tocar na sua vida, a não ser que você abra brecha para ele. Meu querido, minha querida, um só Senhor, uma só fé. A palavra fé quer dizer convicção. Qual é a sua convicção? A convicção, talvez sua, dentro dos seus pensamentos, é que não tem mais jeito. É que está tudo destruído no seu casamento, na tua vida financeira. É que está tudo destruído lá no teu emprego, no meio dos teus familiares. Se a tua fé, a tua convicção é essa, como que você vai vencer? Como que você vai conseguir receber de Deus os seus benefícios? As promessas vão se materializar na sua vida como? Como que o anjo de Deus vai trabalhar em prol a teu favor? Se o próprio teus pensamentos, se o teu coração está todo contaminado, se você está caído espiritualmente. Um só Senhor, se levante, fale com Deus, porque saiba, meu querido, minha querida, Deus se importa com você. A luta não é de uma hora, você falou e as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram, mas ao acontecer plenamente, é uma batalha espiritual que você vai ter que perseverar na sua oração, você vai ter que perseverar na prática da palavra de Deus, acreditando, confiando nessa uma só fé. Os teus olhos naturais não poderão falar mais alto do que a fé que está dentro do seu coração. Os seus olhos naturais não poderão te contaminar, roubando a fé que está dentro de você, que é a palavra que Deus te deu. E ele fala, o que Deus uniu não separa o homem. Ele diz que os teus filhos são discípulos do Senhor, e a alegria deles será abundante. Ele diz que ele é o teu pastor e nada te faltará. Então, meu querido, minha querida, ele diz lá em Isaías 53, 4, 5, que pelas feridas de Jesus você foi sarado. Confesse aquilo que Deus falou. Chame a existência. Não deixe pensamentos errados entrar na tua mente. Não deixe teu coração estar contaminado. Se já está contaminado, batalhe, arranca essa sujeira. Passa essa vassoura espiritual. Passa essa vassoura de ferro, de fogo, que queima o demônio que está tentando te contaminar. Que está tentando contaminar a tua família, fazendo que a sua família seja destruída, que a sua vida venha a ficar inerte, parada, estatalada, destruída. Uma só fé, um só batismo. Quando há o batismo, meu querido, minha querida, é um novo nascimento. Ali ficam todos os pecados. Deus já não olha mais. Deus já não olha mais aqueles teus pecados. Ele lança no mar do esquecimento. Mas o batismo é o primeiro passo. Você aceita Jesus e você vai dessas águas do batismo. Ali você sai uma nova criatura. E ali você começa uma caminhada. Meu querido, minha querida, a Bíblia não fala que é fácil. A Escritura Sagrada não diz que a caminhada de ser cristão é uma caminhada fácil. Pelo contrário, uma caminhada de muita luta, de muita abstenção. É uma caminhada de muito compromisso, de muita humildade.
É uma caminhada que vai requerer tudo isso de você. E se você não estiver verdadeiramente firmado na rocha eterna, que é Jesus Cristo, que lá em João 1, capítulo 1, versículo 1, e no versículo 14 diz que ele é a palavra de Deus, se você não estiver firmado, você não vai conseguir. Você vai aceitar Jesus com a sua boca, você vai se batizar, você vai dar os primeiros passos e você vai querer voltar atrás. Muitos fazem isso, meu querido, minha querida. E ainda há aqueles que depois que vão para a igreja, recebem a bênção que precisavam, o milagre, e depois viram as costas e não quer saber mais do Senhor. Mas se esquecem eles, que eles estão voltando para os braços do maligno. O maligno vai atacar e vai destruir, vai roubar tudo de novo. E ele diz mais: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Deus. Não se dobre diante de imagens de escultura. Não se dobre diante do exército do céu, dos anjos, dos santos, querubins, serafins. Quando você vai numa festa consagrada a santo, vou te dar um exemplo. João era um homem santificado, era um homem santo. Pedro era um homem santo. Santificou as suas vidas aqui nessa terra. Maria é uma mulher santa, santificou a sua vida, não porque faz milagre, mas porque eles viveram uma vida em santidade, viveram uma vida separadas para Deus. Isso quer dizer ser santo. Então, quando você vai, e esse dia que é consagrado ao Pedro, o dia que é consagrado a João, a Paulo, que a pessoa vai lá naquela festinha e vai comer aquelas comidas, são comidas consagradas de idolatria. E talvez você está comendo comida de idolatria que está te contaminando a tua vida espiritual e você não está sabendo. Tudo aquilo que é consagrado a demônio. E por que você diz a demônio? Porque apesar desses serem santos, eles também não compactuam com isso. Então quando a pessoa está comendo comida consagrada ao exército do céu, ela está consagrando ao demônio, ela não está consagrando a santos e anjos, porque eles estão lá com Deus e eles não compactuam com isso, porque eles sabem da palavra. Deus está falando com você. Deus está dando a direção para você. Um só Deus. Então não se dobre diante de demônios, espíritos, invocação de espíritos, despacho arriado, feitiçaria, macumbaria, bruxaria. Você não está se dobrando diante de Deus. E somente Ele é Pai e é Pai de todos. Todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, iniciaram a caminhada e permanecem nela. Porque Ele diz a palavra em Gálatas 3,13 que o Senhor Jesus resgatou da maldição da lei, e aquelas pessoas que o têm recebido, elas estão fora da maldição. Maldição quer dizer imprecação de mal. Então você não precisa ter medo. Está em Cristo Jesus, você não precisa ter medo de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de iria que for. Se você está em Cristo. Mas a pessoa que não recebe Cristo como Salvador, ela continua debaixo da maldição da lei, que entrou o pecado lá em Adão e Eva. Deus dá o livre-arbítrio, Deus fala dia após dia, madrugada após madrugada, Deus fala na meditação, Deus fala na oração, Deus fala com você, meu querido, minha querida, cabe a você acatar. Se você não tem força, busca diante de Deus. Se você não tem força para orar, fala isso para Deus. Se você não tem força para meditar, fala isso para Deus. Se você começa a orar, começa a meditar e começa a dar sono, fala isso para Deus, pede ajuda. Ele diz lá João 15,5, sem mim nada podereis fazer. Deus está falando com você. E ele diz mais no versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça de Deus é o favor sem merecimento. Nenhum de nós merecemos. Mas pelo sacrifício da cruz do Calvário, que o Senhor Jesus se sacrificou por nós, nós temos essa redenção, essa remissão. Nós podemos hoje escolher servir a Deus e sermos chamados filhos de Deus e corpo de Cristo. Então, meu querido, minha querida, Deus está falando com você. Examine a sua vida, a sua alma, seus pensamentos, seu coração. Examina os passos que você tem dado, os caminhos que você tem dado. E veja se você é um desses que verdadeiramente pode se dizer filho de Deus, igreja de Cristo. Ou se você é mais uma criação que tem virado as costas a Deus e tem servido a Satanás. Deus está falando, um só Deus, um só Espírito. Uma só fé, um só Senhor. Veja quem é você no mundo espiritual.
Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus de glória, Deus santo, Deus de poder, Deus magnífico. Grandes coisas tem feito o Senhor. Grandes coisas, Pai, tens feito, Senhor, no meio do teu povo. Tu tens guardado o teu povo com a tua mão poderosa e tua mão forte. Mas muito não ver a tua glória porque estão cegos. A incredulidade fez com que o diabo os cegasse. Meu Deus, eu venho requerer esse povo que eu tenho pregado, que eu tenho levado a tua palavra nos 4 cantos dessa terra, o qual eu chamo de filhos espirituais. Eu venho requerer diante de ti, meu Deus, essas vidas. Eu venho te suplicar que o Senhor envie, Pai, no sono de cada um deles, o anjo do Senhor para que abra seus ouvidos e coloque a instrução conforme diz a tua palavra. Eu venho requerer que o Senhor envie o anjo do Senhor que venha trabalhar na vida de cada um deles, como está escrito que o anjo trabalharia em prol daqueles que hão de herdar a salvação eterna. Pai, visita cada um deles nesse momento. Abra os olhos espirituais. Não permita, Pai, que continue sendo enganado pelo diabo. Pessoas se dobrando diante de feitiçaria, de bruxaria, pessoas se dobrando diante de imagens de escultura, arriando despacho e se dizem que estão servindo ao Senhor. Arranca as escamas dos olhos dela, Pai. Tira o engano que o diabo colocou no coração dessa pessoa. Que elas possam despertar, que elas possam ver que elas não estão te servindo. Pai, no coração delas, meu Deus, possa vir o manifestar do teu Santo Espírito. Alcança esse povo, Pai. Povo esse que me acompanha nas redes sociais. Povo da minha parentela, da minha família. Povo, meu Deus, que de alguma forma um dia eu levei a tua palavra. Povo que eu tenho te apresentado nas minhas orações. Povo que tem me pedido que leve eles em oração diante de ti. Tu conheces a causa de cada um deles. Para mim seria impossível nomeá-los diante de ti. Mas, Pai, tu conheces cada causa. Tu conheces cada vida, antes mesmo que eu abra a minha boca. Tu conheces cada necessidade deles. Meu Deus, visita-os nesse momento. Visita seus pensamentos. Purifica-os, santifica seus corações. Pai, eu cerco eles com o teu poder de Zacarias 2,5. Porque a tua palavra diz que tens um muro de fogo ao nosso redor e que a glória do Senhor está no nosso meio. Graças eu te rendo, meu Pai. Graças eu te rendo pelo Deus maravilhoso que tu és. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver, meu Deus, o agir do Senhor no meio desse povo. Quero ver transformação, meu Pai. Quero ver vida e vida em abundância. Não permita, meu Deus, que esses meus, que eu chamo de filhos espirituais, venham se perder. Não permita, meu Deus, que eles continuem no sono da morte. Pai de glória e de poder, pelo poder que é no nome de Jesus, de Lucas 10:19, eu repreendo agora todo o principado, toda a potestade, horte espiritual da maldade, toda calúnia, todo demônio está colocando essa calúnia, essa injúria sobre essa pessoa. Demônio que se levantou para colocar essa doença, essa peste, essa enfermidade. Demônio que está prendendo a mente dela com derrota, com destruição. Que está assolando essa mente, que faz essa pessoa viva deprimida, entristecida, caída, angustiada. Eu paraliso agora as tuas obras pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu quebro agora as tuas forças, demônio. Eu digo, sai dela, sai da casa dela, sai do casamento dela, sai desse relacionamento conjugal, vai saindo da vida desse filho, todo espírito de rebeldia, de vício, vício das drogas, vício da internet. Eu quebro agora as tuas forças, eu digo, sai maldição, sai obra das trevas, demônio que entrou com a terceira pessoa nesse casamento. Eu quebro as tuas forças agora, eu digo, cai por terra, espírito da pomba gira. Cai por terra agora, sai dessa mulher, vai saindo desse homem, vai pegando tudo que é teu, vai batendo em retirada. A ordem foi dada e você não vai ficar de pé. Você não vai ficar mais nessa vida, você não vai destruir essa família. Eu quebro todas as tuas forças, eu desligo as tuas obras, eu digo, sai. Toda maldição mandada, toda palavra de maldição lançada no mundo espiritual, toda maldição hereditária, demônio que vem de geração em geração, com homossexualismo nessa família, com lesbianismo, demônio que vem de geração em geração com dívidas, com todo tipo de destruição nessa família, nessa casa, na vida dessa pessoa. Eu quebro agora as suas forças, maldito. Eu te amaldiçoo e digo, seca-te como a figueira secou nas raízes, sai dessa casa, sai dessa família, sai dessa vida, cai por terra em doença, cai por terra em enfermidade, cai por terra o espírito do divórcio, da separação, todo o espírito do vício das drogas, todo o espírito do vício das trevas, da prostituição na internet, vai caindo por terra agora todo o mal, vai saindo da vida dessa pessoa, vai soltando a porta de emprego, vai caindo todo o espírito da dívida, todo o mal,
todas as obras das trevas, eu amarro, eu paraliso, eu quebro essas forças e eu determino pelo poder que é no nome de Jesus, sai dessa casa, sai desses parentes, sai desses filhos, sai desse casamento, sai dessa família com todo o mal, em nome de Jesus, sai para nunca mais voltar. Meu Deus, graças eu te rendo. Porque a cada dia que eu encontro o Senhor é um renovo. A cada dia, Pai, é mais maravilhoso. A cada dia há mais alegria. Meu Deus, há mais convicção no meu coração de que o Senhor está conosco e nós não estamos desamparados. Obrigado, meu Deus. Eu venho consagrar essas vidas que eu chamo de filhos espirituais ao Senhor. Pai, apresentando eles diante de Ti, cercando eles com o Teu poder de Zacarias 2:5. E desde já te agradecendo por tudo que o Senhor já fez, faz e há de fazer. E que em tudo isso o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, para que nós possamos ser glorificados pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo de Deus. E amém, graças a Deus. Eu sou o mensageiro da Palavra de Deus, Gutenberg. Eu te abençoo pelo poder que é no nome de Jesus. Você poderá receber essas mensagens através do WhatsApp. Código internacional 55, DDD 21, telefone 9869-38898, ou pelo canal do YouTube, PR Gutenberg Melo, canal de oração. Fique na paz, Deus te abençoe pelo poder que é no nome de Jesus.